Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula para os alunos do quinto ano. Vamos lá? Se você está realizando essa atividade juntamente comigo, hoje é dia 15 de abril, quinta-feira. Aí no seu cronograma de estudos, você vai observar que, olha só, na nossa rotina, hoje é quinta-feira, dia 15/4/2021, e aqui são as atividades que estaremos realizando na aula de hoje, ok? Se você ainda não está com o seu material completo, pegue as suas atividades impressas, que são estas aqui, onde estaremos respondendo as questões. As atividades de hoje são de língua portuguesa e estão nas páginas 8, 9, 10 e 11 do seu material impresso. Certo, pessoal? Este é o material impresso e esta é a atividade de hoje. Vamos começar nossa aula? Bom, você vai ler um conto popular e vai conhecer algumas expressões regionais. Além disso, vamos produzir algumas verbetes para o nosso dicionário de palavras e expressões regionais. Vamos lá? Nossa atividade de hoje, olha só, ela está aqui ó, no nosso livro Encontros de Língua Portuguesa, do quarto ano, certo? Então, provavelmente vocês utilizaram este livro no ano passado, certo, pessoal? Vamos lá? Leia o texto. Aí nós temos aqui a fonte, né, que é o livro didático Encontros do quarto ano. Esse texto ele está nas páginas 26 e 27 e depois nas páginas 32 e 33 temos algumas atividades. Vamos fazer a leitura? O título do texto é O Defunto Vivo. Defunto vivo? Você já ouviu essa palavra alguma vez? Vamos ver sobre o que se trata esse texto. Este caos aconteceu em uma cidadezinha do interior gaúcho. Era tão nanica a cidade que chamavam o prefeito de síndico. No comércio local, destacavam-se o boliche do seu antenor, estabelecimento que abastecia a cidade com tudo o que se possa imaginar, e o velho caminhão do Genésio, que fazia os carretos para a cidade vizinha. Dizia-se que o veículo era tão antigo que, se por acaso estivera no dilúvio, pelo menos atolara as rodas no lamaçal. Nem funerária a cidade tinha. Por isso, quando alguém batia as botas, costumavam contratar o Genésio para buscar o caixão na cidade vizinha com o seu velho caminhão. Certa feita, vinha pela estrada o Genésio em seu caminhão com uma fúnebre encomenda na caçamba, quando um vivente fez sinal pedindo carona. O Genésio parou. Bom dia, tchê! Se tu não te incomodas de ir na carroceria, junto ao caixão, pode subir que te levo de bom grado. O Chiru disse que não tinha importância, pois estava apressado. Agradeceu a gentileza e trepou no caminhão, mais faceiro que mosca em tampa de xarope. E assim a viagem prosseguiu. Nisto começa uma chuvarada, daquelas que molham até a alma. O bagual, que viajava ao relento, não tendo onde se abrigar da chuva, viu o caixão dando sopa, achou boa ideia deitar-se dentro desse, fechando a tampa para melhor abrigar-se. Com o balanço da viagem, logo cochilou. Mais na frente, outro vivente pediu carona e o Genésio falou: se tu não te importas de viajar com outro que está lá em cima, pode subir. O segundo homem subiu no caminhão. Embora achasse desagradável viajar na companhia de um defunto em seu paletó de madeira, era melhor do que andar a pé até o vilarejo.
De tempos em tempos, novos caronas subiam na carroceria, sentando-se respeitosos em silêncio em volta do caixão. E assim prosseguia o velório ambulante, rumo ao povoado, mais devagar que tartaruga grávida. Avizinhando-se da cidadezinha, ao passar num buraco da estrada, um tremendo solavanco sacudiu o caixão, despertando o dorminhoco que se escondera da chuva dentro dele. Levantando devagarinho a tampa do caixão e pondo a palma da mão para fora, o Gaudério fala em voz alta: Tchê, já parou a chuvarada? Foi-se um corre-corre dos diabos. O povo apertou o passo, partindo dali mais ligeiro que cavalo de parteira. Não ficou um único corajoso em cima do caminhão. Dizem que tem gente correndo até hoje. E o texto é de Jair Cope, Guri de Uruguaiana, que é onde ele escreveu esse texto. E aí, pessoal, o que vocês acharam do texto? Eu achei muito engraçado. Imagine só, você estando na carroceria de um caminhão, de repente, o caixão se abrir e sair alguém de lá de dentro? Muito engraçado, né? Mas tenho certeza que as pessoas que estavam lá levaram um susto daqueles. Pessoal, vocês entenderam todas as palavras do texto? Vocês conseguiram entender direitinho do que se trata a história? Bom, o nosso texto de hoje, ele tem várias expressões populares e muitas delas são expressões que dependem da região onde a pessoa que escreveu o texto mora, né? Ou da onde surgiu aquele texto. No caso desse texto, alguém aí percebeu de qual região será que é o autor que escreveu esse texto, pessoal? Ó, lá no finalzinho do texto a gente vê, ó, Jair Cope, Guri de Uruguaiana, né? Só pela palavra guri já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos, né, de que região que é esse texto. Com certeza ele foi escrito por alguém lá da região sul, pelo sotaque e também por algumas palavras, pessoal. Aí no finalzinho do texto, nós vemos, né, na página 9, um glossário com algumas palavras. Glossários são palavras com seus devidos significados. Vamos lá? A primeira palavra que aparece aí é bagual. Bagual quer dizer uma pessoa desocupada. Depois aparece a palavra bolicho. O que é bolicho? Lá estava falando que na cidadezinha só tinha o bolicho do seu antenor. O que era o bolicho do seu antenor? Aqui no texto ainda diz: estabelecimento que abastecia a cidade com tudo o que se possa imaginar. Então, bolicho é o tipo de uma vendinha, né? Aqui no glossário está como bodega ou taberninha. Chiru. O que é um chiru? Aquele que tem pele morena, traços acaboclados ou que é caboclo ou índio. Então, uma pessoa que tem os traços indígenas. Gaudério. Pessoa que não tem ocupação séria e vive à custa dos outros, andando de casa em casa, né? Quem será que era esse Gaudério aí, hein? Talvez era o carinha lá da carona. O que vocês acham? E vivente, pessoa, criatura, indivíduo, certo, pessoal? Vamos continuar nossas atividades? Então, a primeira coisa que pede para que vocês façam aqui é leia com atenção no texto que leia com atenção. No texto que você acabou de ler, aparecem algumas expressões populares de linguagem figurada, como, por exemplo, quando alguém batia as botas. Veja os significados. Então, aqui no seu material, nós temos, olha só, essa expressão, quando alguém batia as botas. O que será que significa? Então, nós temos aqui, ó, na primeira coluna, o significado real de bater as botas, que é o quê? Bater uma bota na outra. E no sentido figurado, o que significa bater as botas, pessoal?
falecer, morrer. A expressão pode ter se originado na primeira invasão holandesa ao Brasil, ocorrida em 1624, em que os negros, não estando acostumados com os armamentos que lhes foram dados, constantemente tropeçavam nas próprias botas, virando um alvo fácil para os holandeses. Assim, os demais negros costumavam se referir àqueles que morriam dizendo que haviam batido as botas. Então, é uma expressão, olha só, que surgiu há muito tempo no Brasil, né? Então, aqueles que estavam ali lutando, né? E eles não, os negros, no caso, que estavam lutando, eles não estavam acostumados. Por quê? Porque eles não foram criados, eles não tinham essa cultura, né, de usar armamentos, de usar uniformes. Então, no meio das batalhas, eles acabavam tropeçando e acabavam sendo mortos ali. Por quê? Porque eles tropeçavam nas suas próprias botas. Então, bater as botas eram pessoas que faleciam justamente por esse motivo, porque tropeçavam nas suas próprias botas. Mas nós sabemos que significa, né, nos nossos dias, alguém que bateu as botas é alguém que morreu. Certo, pessoal? Aí depois nós temos a atividade número 1, que pede o seguinte: releia o texto e sublinhe as expressões populares e reescreva-as abaixo. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, vocês já ouviram falar nessas expressões que nós vimos aqui no texto? Então, nós vamos sublinhar essas expressões, ó, a professora até colocou em destaque um tracinho vermelho para mostrar que vocês vão sublinhar. Então, começando aí no texto, olha só. Era tão nanica a cidade. Então, vocês vão copiar aqui, ó. Vocês vão copiar a expressão entre aspas, porque estamos retirando do texto. Então, você vai copiar a frase. Era tão nanica a cidade. O que quer dizer, será, era tão nanica a cidade? Alguém já ouviu essa expressão? Né? Significa que a cidade era bem pequena. Depois, continuando o texto, outra expressão. O veículo era tão antigo que, se por acaso estivera no dilúvio, pelo menos atolar as rodas no lamaçal. Né? O que significa essa frase inteira? Dizer que o veículo era tão antigo que, se por acaso estivera no dilúvio. Quer dizer que o carro, que o caminhão era tão velho, tão velho, tão velho, que pode ser que ele estava até na época do dilúvio. Né? A gente sabe que é uma forma de falar, de se expressar. Próxima expressão, copiem exatamente como está no texto, aí na sua folha de atividade, certo? Se você quiser também copiar no seu caderno de língua portuguesa, é só colocar a data de hoje, o número da atividade, que é a atividade número 1, copiar a expressão e depois escrever na frente o que significa, conforme nós vamos fazendo a leitura, certo? E se vocês quiserem também pausar este vídeo para copiar e depois continuar assistindo a aula, não tem problema, certo? Mais uma expressão. Vamos ver se tem mais alguma. Mais faceiro que mosca em tampa de xarope. O que será que quer dizer isso? Que ele subiu, quando ele subiu no caminhão, ele estava mais faceiro, ou seja, mais orgulhoso do que uma mosca lá na tampa do xarope, né? Que a mosquinha estando lá significa que ela tinha todo o xarope que ela quisesse para poder se lambuzar. Né? Então, ele estava ali feliz porque ele conseguiu o que ele queria. Copiem esta frase aí no material de vocês ou no caderno. Não se esqueçam de colocar entre aspas, porque nós retiramos do texto. Continuando. Uma chuvarada daquelas que molham até a alma. O que será que quer dizer isso? Que a chuva é tão intensa, que poderia molhar até o profundo da alma da pessoa, de tanta água. Mais uma. Um defunto em seu paletó de madeira. Copiem aí e coloquem entre aspas. O que é um defunto? Um morto. E o que é um paletó de madeira? É o caixão, gente. Escrevam aí. Mais uma expressão. Mais devagar que uma tartaruga grávida, né? Quer dizer que
o veículo, né? Ele andava tão devagar, que até uma tartaruga, se estivesse grávida, ia chegar primeiro. Mais uma expressão. Mais ligeiro que cavalo de parteira. O que quer dizer essa expressão? Copie entre aspas, tá? Ligeiro é rápido, né? E cavalo de parteira está se referindo ao costume que existia no início do século, onde não haviam médicos, haviam parteiras. Então, quando uma mãe ia ganhar bebê, o pai ia chamar quem? A parteira. E a parteira vinha normalmente a cavalo, né? Então, o cavalo da parteira, ele poderia andar devagar? De jeito nenhum, ele tinha que andar, ó, bem ligeiro, bem rápido. Então, vocês vão copiar todas essas expressões que a professora sublinhou juntamente com vocês, escrever elas aí abaixo. No caderno de língua portuguesa, vocês podem escrever a expressão, né? E colocar 2 pontinhos e explicar na frente o que significa cada uma delas. E aí, pessoal, vocês já ouviram essas expressões que nós lemos hoje no texto alguma vez? Vocês conheciam? Vocês sabem o significado dessas expressões, né? Como nós já falamos, são expressões muito utilizadas na região sul do nosso país, certo? Vamos continuar nossas atividades de hoje. Ah, tá. A professora já marcou ali para vocês sublinharem. Número 2. Você já ouviu alguém, ao falar, utilizar expressões populares como a que você acabou de ler? Escreva abaixo. Então, você conhece alguém que usa esse tipo de expressão que nós vimos aqui no texto de hoje? Se você conhece, você vai escrever. Olha, eu conheço meu tio, meu avô, um primo. E você vai escrever o que essas pessoas normalmente costumam falar que você acha interessante, tá? Mas, se você não conhece ninguém que usa expressões populares, você vai escrever. Nunca ouvi ninguém falar utilizando esse tipo de expressões. Certo, pessoal? Aí aqui nós temos uma produção textual. Lembram-se que no início da aula a professora falou a vocês que nós estaremos produzindo um dicionário? Então, esse dicionário ele é colaborativo, certo? Então, essa atividade, possivelmente, o professor ou a sua professora vai dar prosseguimento lá na sala de aula quando nós retornarmos. Aí, no material impresso de vocês, nós temos, olha só, 2 quadros que nós vamos estar utilizando. E eu vou explicar como faremos essa atividade. Produção textual. Dicionário com verbetes de expressões populares. Escolha uma expressão popular de linguagem figurada, escreva abaixo, faça um desenho do sentido real e outro do sentido figurado. Então, você vai escolher a expressão. Então, aí no seu material tem essa linha escrito expressão. Você vai escolher qual que é a expressão. Aqui na página número 12 do seu material impresso, tem uma lista enorme com expressões populares. Você pode escolher uma dessas expressões, que elas têm o quê? Um duplo significado. E aí você vai escrever o sentido real e o sentido figurado. Como assim, professora? Por exemplo, eu vou escolher a última, verde de fome. Sentido real, uma pessoa toda verde. E no sentido figurado, significa o quê? Que a pessoa está com tanta fome, que até parece que está verde, mas na realidade ela não está. Outra dica, vamos lá. A penúltima está escrita assim, ó, fulano ou fulano é um gato. No sentido real, a pessoa com a cara de gato. E no sentido figurado, né? Quer dizer o quê? Que a pessoa é muito bonita. E aí chama, as meninas costumam dizer que o fulano, ele é um gato, é um gatinho. Porque ele é um gatinho animal? Não, mas porque ele é bonitinho. Certo, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês, olha só, algumas expressões populares que vocês já conhecem, que vocês já ouviram,
que nós temos aqui nessa lista, e eu quero ver se vocês sabem o que elas significam de verdade. Porque muitas expressões, quando elas foram criadas para dizer uma coisa. Só que as pessoas, com o passar do tempo, mudaram o significado. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem nós temos a mamãe batata, o papai batata e uma batatinha. Qual será a expressão, pessoal, aí dessa imagem? Pensa um pouquinho. Pensou? Vamos ver se vocês acertaram? O ditado, o primeiro que aparece aqui é: batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Quem já ouviu esse ditado popular? E aí, será que esse ditado ele está correto? Na verdade, o correto é: batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Que quando a batata ela é plantada, ela vai espalhar o quê? As suas raízes, pessoal. É isso que quer dizer. Mais uma expressão popular. Olha a cara desse rapaz que está aqui fugindo de um quê? Do que ele está fugindo? De um burro. Qual será que é esse ditado, essa expressão popular? Quem aí sabe? Cor de burro quando foge. Quem já ouviu isso? Alguém sabe o que significa cor de burro quando foge? Alguém já viu a cor que fica o burro quando ele foge? Na verdade, o correto é: corro de burro quando foge, porque ninguém vai ficar esperando o burro chegar até você, né, pessoal, para te dar um coice. Mais uma expressão. Dá uma olhada aqui, olha só, o que esse artista está fazendo? Ele está, ó, esculpindo na rocha o rosto de alguém. Quem será que sabe aí qual é a expressão popular que nós vemos aí na imagem? Quem sabe, quem sabe? Cuspido e escarrado. Eco. Quem já ouviu essa? Na verdade, o correto é esculpido em Carrara. Carrara é um tipo de mármore. Então, os nobres, os reis, os imperadores, principalmente da Roma antiga, na Itália, na Europa, né? Principalmente, eles sempre encomendavam esculturas de si mesmo ou esculturas para decorar os seus castelos, os seus palácios, né? E eles não gostariam que fosse com qualquer material. Eles queriam que é um material nobre, né? Então, no caso, Carrara é um tipo de mármore muito caro. Então, o correto dizer é esculpido em Carrara, né? Que ele foi o quê? A estátua foi produzida num material nobre e está perfeitamente igual o rosto, né, daquele nobre que está ali representado. E a última? Tem um gato e um rato. O que será quer dizer essa expressão aí, esse ditado popular? Quem não tem cão, caça como gato. Quem já ouviu essa? Na verdade, o correto é: quem não tem cão, caça como gato, não é com gato, é como um gato. Por quê? O gato, quando ele está caçando o rato, ele vai, ó, sozinho, bem quietinho, para conseguir pegar a sua presa, certo? Então, é isso que quer dizer essa expressão. Se vocês quiserem saber mais algumas, vocês podem pesquisar nesta fonte, ó, que eu anotei aqui, top 10 ditados populares, né? Muito legal, tem muitas expressões bem legais, e vocês vão utilizar essas que estão aqui, ó, no material impresso de vocês, para realizar a atividade do dicionário de expressões populares, certo, pessoal? E essa foi nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas Quinto Ano. Ativa o sininho para receber as notificações, certo? E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!